Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. No programa de hoje nós vamos tratar da medicina veterinária no Vale do Aço. Certamente, se você não tem um bicho em casa, deve ter um familiar ou um amigo que tem. E a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz uma luz sobre essa questão. No ano em que a pesquisa foi feita, o Brasil tinha 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Aproximados 20 ou 45% dos lares têm pelo menos um cão e 17,7% têm ao menos um gato. E o convidado do programa, o médico veterinário Rômulo Araújo, tem abordagens interessantes a nos fazer no Cultura Entrevista sobre esse assunto. Pensa em ter um bicho em casa? Ainda não escolheu a espécie? Espere aí, o entrevistado pode te dar uma ajuda. Doutor Rômulo, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui. Para que as pessoas te conheçam melhor, onde você nasceu, onde se formou. Bom, Alex, eu sou natural daqui de Ipatinga, da cidade de Ipatinga mesmo, nasci em 1992, fiz minha graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, terminei minha graduação no final de 2014 e atuo no mercado desde assim que me formei, voltei para Ipatinga e atuo no mercado desde o início do ano, na área de cães e gatos aqui na cidade de Ipatinga. O mercado atendeu a sua expectativa lá dos tempos da academia, a experiência real aqui na prática está agradando? Como é que está? É bem diferente realmente, a noção que a gente tem na universidade é um pouco diferente da realidade, porém é bastante satisfatório porque a veterinária, nós somos privilegiados porque trabalhamos com coisas que gostamos, que são os animais. Então é muito prazeroso. Como é que você foi parar lá na Sociedade de Medicina Veterinária do Vale do Aço, a ASOVET? Bom, a minha história com a ASOVET começou ainda na minha época de faculdade. Eu fiz o meu estágio supervisionado, meu estágio curricular, numa clínica veterinária do Dr. Rômulo Edgar, aqui na cidade de Ipatinga. E no momento em que eu estava fazendo o estágio, o Dr. Rômulo Edgar se tornou o presidente da ASOVET e me incentivou bastante, assim que eu me formasse, a participar da sociedade juntamente com os veterinários que formavam a diretoria. E assim que me formei, adentrei o mercado de trabalho, comecei o meu trabalho junto à associação. A ASOVET tem aí antigos veterinários do Vale do Aço, o Jardel, né? Com certeza, o doutor Jardel. O Humberto. Perfeito. O Coronel Fabriciano também. As atribuições da ASOVET? A ASOVET, na verdade, ela tem como objetivo reunir os veterinários da região e fomentar, facilitar a busca de conhecimento, através de palestras, através de seminários, de simpósios, de trazer pesquisadores, facilitar com que esses grandes pensadores da medicina veterinária do Brasil venham até o Vale do Aço para ajudar com que os veterinários adquiram mais conhecimentos e que a população, de maneira indireta, seja beneficiada pela melhoria da qualidade dos serviços. Como? Faz uma análise para a gente aí desses números que eu citei agora há pouco aqui. Essa proporção, eu citei aqui que são 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, provavelmente até mais agora, porque a pesquisa do IBGE tem aí uma diferença de 2 a 3 anos. O fato é que essa proporção é de um cão para cada 4 brasileiros e de um gato para cada 10 brasileiros, né? Quer dizer, com a quantidade de bicho por aí fora, deve ter um mercado interessante. Com certeza, Alex. Quando a gente associa essa estatística às estatísticas de natalidade humana, a gente percebe que existe uma tendência na sociedade de uma forma geral. As famílias têm cada vez mais tido que trabalhar e trabalhar muito para ter um padrão de vida confortável. Isso diminui a probabilidade de ter filhos. A gente vê que os nossos avós tinham às vezes 5, 6 filhos e hoje em dia as famílias têm 2, 3 filhos no máximo. Então, as pessoas, como forma de, entre aspas, substituir a presença de um filho, acabam tendo um animal que, de certa forma, é mais independente do que uma criança. Então, isso não só um dado, não só uma constatação, como uma tendência. A tendência é que realmente esse número de animais aumente, na verdade. Exatamente. A pesquisa cita cães e gatos, porque são mais frequentes na vida das pessoas, mas em se tratando de bicho de estimação, da presença de um bicho em casa, a variedade deve ser enorme. Com certeza, Alex. Aqui em Ipatinga, a maioria das clínicas trabalham basicamente com cães e gatos, mas é muito comum a gente ver proprietários de calopsitas, periquitos, aves, né? Aves principalmente, alguns roedores como hamster, tem muita gente que tem porquinho da Índia, e os mais exóticos como jabutis, já vi proprietários de cobra, até iguanas. Realmente é bem diversificado. Os mais exóticos que você já viu são iguana e jabuti? Eu já vi proprietário de uma jiboia de uns 3,5 metros, assim. A propósito, jiboia e jabuti são bichos da fauna, são bichos silvestres, são chamados silvestres, protegidos por lei federal. Perfeitamente. Para ter eles em casa? Exatamente. Para qualquer animal silvestre, de fauna silvestre que for mantido em casa,
deve ter existe uma legislação que regulamenta a aquisição e o porte desses animais. Então é importante que todas as pessoas que quiserem adquirir, que consultem primeiro, procurem os órgãos competentes, a polícia ambiental, porque ter um animal desse em casa é diferente de ter um cão ou um gato, na verdade. Nós tivemos aqui em Ipatinga mesmo, no mês de março, aliás, uma celeuma danada, porque uma senhora começou a tratar de um filhote de urubu, o bicho cresceu, passou a viver no quintal da casa dela, aqui em Ipatinga. Isso gerou um problemão, mas enfim, o fato é que tratou do animal, seja de que espécie for, de que natureza selvagem for, ele vai ficar perto do ser humano ali, porque ganha comida, né? Com certeza, os animais eles estabelecem relações de benefício, de troca de benefício. Se existe um lugar que ele recebe alimento com facilidade, ele vai se manter ali e até criar vínculos, né, de certa forma. Você citou aí a iguana. A iguana não é necessariamente brasileira. Não. Esses animais, existem algumas espécies de iguanas pequenas que existem no litoral brasileiro, mas a maioria dos iguanas de estimação são animais vindos de fora. Inclusive, os animais que não são da fauna brasileira, eles devem ter uma legislação diferente, específica para cada um desses animais. Nós vamos voltar aqui ao tema de animais de estimação ao longo do programa, mas antes eu quero tratar de um assunto que preocupa a Sovete, preocupa veterinários, e também deveria preocupar muito a população, que é a questão da leishmaniose. Primeiramente, o que é a leishmaniose? Bom, a leishmaniose visceral canina é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania e transmitido por um mosquito. O vetor é um mosquito que é do gênero Lutzomia, é um mosquito diferente do mosquito da dengue. Ele é conhecido popularmente como mosquito pólvora ou mosquito palha. Esse mosquito ele se reproduz em matéria orgânica, em decomposição, o que na nossa cidade é muito comum. Nossa cidade tem grandes áreas verdes, então a Sovete trouxe o seminário de leishmaniose visceral canina realmente para levantar a discussão e para promover o conhecimento sobre a doença, porque é uma doença muito importante por se tratar de uma zoonose, ou seja, uma doença que pode passar do animal para o ser humano e do ser humano para o animal. E qual que é o quadro do Vale do Aço? Tem muitos casos aqui? Olha, Alex, a gente saiu de um quadro cerca de 2, 3 anos atrás, onde leishmaniose era algo que a gente ouvia falar. Belo Horizonte é uma região endêmica, Valadares já tem há mais ou menos 10 anos, mas Ipatinga era coisa rara, a gente só escutava falar. De 2 anos para cá, esses casos têm aumentado exponencialmente. A gente vê na clínica semanalmente diversos animais com portadores de leishmaniose e a gente tem visto, inclusive, nos meios de comunicação, através das notificações, que seres humanos têm adquirido, inclusive vindo a óbito, crianças têm vindo a óbito com relação à leishmaniose. Então, a gente tem como objetivo aumentar essa discussão e integrar todas as partes integrantes dessa discussão. Setor público, médicos veterinários, população, sistema de saúde, enfim. Para quem está em casa do outro lado perguntando assim, mas aí, como é que faz o diagnóstico? Como é que se descobre que tem um caso de leishmaniose? Ou no animal ou no ser humano? Perfeito. Com relação aos animais, tanto nos animais quanto no ser humano, o diagnóstico da leishmaniose é um diagnóstico difícil. Existem alguns testes de triagem que a gente chama de imunocromatografia. É um teste parecido com o teste de gravidez. Um teste rápido, que ele é considerado um teste de triagem, porque ele vai definir o diagnóstico daquele ponto para frente. Mas existem testes mais elaborados, testes sorológicos sanguíneos, testes de coleta de medula, enfim, é um diagnóstico complicado e bastante elaborado para se chegar a um diagnóstico definitivo. Daí a preocupação grande com a doença, né? Os sintomas são visíveis? Os sintomas no cão são principalmente crescimento exagerado de unha, problemas de pele, descamação de pele, o animal começa a perder bastante peso, aumento de volume da barriga, porque a leishmaniose ela se instaura no fígado e no baço do animal principalmente. Então esses órgãos aumentam de volume, fica aquele animal muito magro com a barriga inchada, perda de peso progressivo, às vezes vômito, diarreia sem causa aparente. Tá. No homem? Não, no homem a doença é conhecida como doença de Calazar e os principais sintomas são aumento de volume de fígado e baço. Na verdade, a gente não entra muito nessa questão, porque tem a ver mais com os médicos, a gente acaba... toda pessoa que tem algum tipo de sintoma, a gente pede que procure ajuda médica, que vai poder prestar uma assistência mais sólida. É verdade que no caso dos animais infectados, o recurso que existe é o sacrifício? Perfeito. A legislação brasileira, ela exige que todos os animais sorologicamente positivos para a leishmaniose devem ser sacrificados. O tratamento de leishmaniose é proibido, portanto não existe nenhuma medicação específica para tratar animais. Quando a gente fala em doença, é impossível deixar de perguntar sobre
prevenção. Tem prevenção? É possível prevenir? Então, essa é a questão que a gente tem incentivado bastante os proprietários. A leishmaniose é uma doença que tem vacina. É uma vacina que tem um valor um pouco mais elevado que as outras vacinas, porém, com um planejamento bem feito, dá para fazer. São feitas 3 doses de vacina em intervalos de 21 dias e o cão fica praticamente 98% protegido contra a doença. Então, assim como as doenças humanas, a melhor maneira de prevenir realmente é vacinação. O papel do poder público municipal aí nesses casos do Vale do Aço? O poder público ele atua de forma epidemiológica, de controle epidemiológico da doença. O Centro de Controle de Zoonose, ele faz diagnóstico, você tem direito de levar seu animal e você faz o diagnóstico gratuito e para você saber se o seu animal é ou não portador de leishmaniose. O que a gente acredita é que o poder público deveria entrar com outras ações mais incisivas com relação ao controle. Apesar da eutanásia, do sacrifício do animal ser obrigatório, ser a lei e que deve ser cumprido, nós acreditamos que a discussão deve ser aprofundada, porque essa estratégia por si só não tem resolvido o problema. Então nós acreditamos que o poder público deveria entrar com mais profundidade na discussão da questão da prevenção da doença. Isso vai ser tratado no seminário aí na primeira semana do mês de julho, mas o papel dos profissionais de medicina veterinária? O papel dos profissionais é agir de acordo com a lei, realmente. Incentivar os proprietários cada vez mais a vacinarem os seus cães. Os cães podem ser vacinados a partir dos 6 meses de vida. Então, quem tiver um animal, quanto mais animais vacinados, menor a probabilidade de animais terem leishmaniose visceral. Então, o papel dos veterinários é cumprir a lei com os animais que são portadores da doença e incentivar cada vez mais os proprietários, os seus clientes, a vacinarem os seus animais. Eu ia perguntar sobre o papel da população, mas você já começou a responder, que é ter responsabilidade com o calendário de vacina do animal que ele tem em casa, principalmente se for o cão. O cão é o único transmissor? Na verdade... O transmissor é o hospedeiro da doença. Exatamente. O mosquito, na verdade, ele é chamado de vetor. Ele pega a doença de um indivíduo e passa para o outro. Na verdade, a maioria dos mamíferos, inclusive mamíferos silvestres, como o guaxinim, outros mamíferos... O coati, o macaco. Coati, podem adquirir leishmaniose. Eu fiz essa pergunta porque nós sabemos que nessa região do Amaro-Lanária cheia, na margem do rio Piracicaba, tem muito macaco. A região do Bela Vista, em Patinga, do Castelo Cariru, além do macaco, tem coati também. Quer dizer, nós estamos numa área de risco. Perfeito. O mosquito ele tem a capacidade de voar num raio de 2 quilômetros. Então, se você imaginar na região do Vale do Aço, de uma forma geral, é muito difícil você ter um lugar que num raio de 2 quilômetros não tem alguma mata, uma praça que seja. O mosquito ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição. Então, às vezes, uma folha apodrecendo no chão é suficiente para esse mosquito se reproduzir. O seminário, que é promovido pela Assovet, portanto, nos dias 4 e 5 de julho. Aberto a todos os profissionais, estudantes, quem pode participar? Na verdade, o seminário ele tem um caráter técnico e ele é voltado para os profissionais da área. Porém, a gente quis, de maneira bem objetiva, ampliar essa visão e trazer não só o aspecto médico-veterinário. Teremos a presença de um médico e de um advogado, inclusive, para discutir a questão jurídica da leishmaniose. Portanto, estão convidados para esse seminário os médicos veterinários da região, médicos, agentes de saúde, enfermeiros que gostariam de participar, estudantes de medicina, de enfermagem. Então, todos esses agentes envolvidos na situação da saúde do Vale do Aço estão convidados a participar do seminário. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com esse bate-papo aqui com o médico veterinário Rômulo Araújo. 1 minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã.
a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins: telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147, telefone 3842-4070, em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu, telefone 3821-3834. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje tem como convidado o médico veterinário da Assovet, Rômulo Araújo. O assunto agora é o chamado mercado pet, do ponto de vista de um negócio, Rômulo. O que representa números como esses que nós citamos no começo do programa aqui, né? 52 milhões de cães, 22 milhões de gatos no Brasil e outros tantos milhões de outros bichos de várias outras espécies, né? Tem movimentado um mercado, gerado emprego e renda? Alex, tem sim. O mercado pet movimenta no Brasil hoje cerca de 16 bilhões de reais. Nós ano. 16 bilhões. 16 bilhões de reais. E isso representa no mundo cerca de 8%. Nós somos hoje o segundo mercado mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. E se você pegar um comparativo dos últimos 5 anos do mercado pet brasileiro, ele registra um crescimento uniforme de cerca de 10% ao ano. Então, se a gente pensar numa economia brasileira que vem com uma perspectiva de recessão no ano de 2015, o mercado pet ele é um ponto até estratégico desse mercado, do mercado brasileiro, porque ele tem registrado um crescimento constante. Então, num momento de crise econômica, a gente ter um mercado que registra crescimento constante é muito importante, com certeza gerando renda e emprego para a população. Nós estamos falando aí de clínicas veterinárias, de medicamentos, de alimentos, né, ração, vários outros, e até o luxo, né? Você tem tratamentos luxuosos aí para os bichos, né? Vamos ficar aqui só no mínimo, só no básico, da responsabilidade para se manter um bicho em casa. Eu vou enumerar aqui algumas questões e o senhor comenta sobre elas. Por exemplo, é muito comum as pessoas perguntarem que bicho eu escolho para mim. É uma pergunta frequente? É uma pergunta bastante frequente, sim. Na verdade, eu costumo dizer que o animal ele é bem diferente de um objeto. Se você comprar 10 carros iguais, você espera que ele tenha 10 comportamentos iguais. E se algum ficar diferente, você vai na concessionária e vai pedir a garantia. Vai ajustar. Exatamente. O cão não. Você pode adquirir 10 cães, talvez os 10 são irmãos da mesma ninhada. Um vai ser mais brincalhão, outro vai ser mais quietinho, outro vai ser mais latidor, outro vai ser mais bravo. Então, assim, é muito difícil porque se trata de animais. Então, na verdade, o que você deve primeiro, antes de você adquirir um animal, você deve entender que animais têm comportamento diferente. Então, você precisa estar disposto a isso. Segundo passo, qual a minha condição de vida? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus gostos? Espécies diferentes, raças diferentes, principalmente se tratando de cães e gatos, têm comportamentos, têm necessidades diferentes. Então, é importante se conhecer, saber os seus hábitos, para aí sim você escolher um animal. Você acaba sendo escolhido pelo animal, pelo seu próprio estilo de vida. Os critérios, então, para nortear essa escolha é primeiro definir quanto tempo ele vai poder, por exemplo, passear com o bicho, ficar na presença do animal dentro de casa. Perfeitamente. Muita gente hoje em dia, antigamente as pessoas moravam mais em casas. Hoje em dia a gente viu uma explosão de pessoas que vivem em apartamento. Então, por exemplo, você ter um animal da raça labrador em um apartamento é torturante para o animal, porque é um animal que demanda um alto gasto de consumo energético, um animal que precisa de muita atividade física, né? Citando apenas um exemplo, da mesma forma que se você tem um animal muito pequeno em um lugar muito grande, você acaba expondo esse animal a certos riscos, a problemas de alergia, enfim. Então, você tem que definir o seu estilo de vida para o animal acabar te escolhendo, na verdade. Eu conversava com você, explicava o seguinte: o meu padrinho de casamento, que é o Marquinhos de Carvalho, que mora atualmente lá em Conceição de Ipanema, para quem eu mando um abraço, de vez em quando nos assiste pela internet, tinha um Cocker Spaniel, e quando ele viajava ou ele tinha que ir para a casa dos pais no fim de semana e o bicho ficava em casa,
o nome do cachorro era Cacau, ele ficava extremamente deprimido num canto, se recusava quase que a se alimentar. É normal que os animais tenham esse tipo de comportamento sem a presença do dono? É bastante comum. O cão, ele é um animal de grupo, ele é um animal de matilha. E na matilha sempre existe um líder. Quando o cão escolhe o seu dono para ser líder, a ausência do dono deixa o animal completamente deprimido, porque ele se sente desprotegido e o líder é aquele que dá alimento para ele. Quem coloca a ração para mim todo dia é meu líder. Se o meu líder está longe, o animal às vezes entra, inclusive, a palavra depressão ela é usada de forma comparativa, né? Mas o animal fica extremamente estressado, muitos animais ficam inclusive doentes pela ausência do dono. Então por isso que é importante você definir o seu estilo de vida para saber qual animal adquirir. Só curiosidade, jogar um petisco na boca do bicho a todo momento é correto? Não, de forma alguma. Ah, é? Animal tem que comer ração. A ração é o alimento completo e balanceado. Existem petiscos específicos para cães. Esses petiscos estão liberados. Mas outros alimentos, pedacinho de carne, o ideal é evitar. Pedacinho de pão, o ideal é evitar mesmo. Não fui preparado para fazer essa pergunta não, mas eu vou perguntar isso mesmo. Jogar um amendoim lá na gaiola do hamster de vez em quando, ele fica feliz da vida, faz mal? Pode não. Realmente o ideal para os animais é a questão da ração, que é completamente balanceada, produzida especificamente para a demanda energética daquele animal. É bom saber. Dizem que quem gosta de cachorro não gosta de gato, né? Quem gosta de gato nem sempre gosta de cachorro. Como é que você vê esse tipo de comparativo aí? Na verdade, cães e gatos, a gente tem uma mania de achar às vezes que o gato é um cachorro pequeno. Na verdade não, o gato é um animal completamente diferente, de natureza diferente, são gêneros completamente diferentes, um é um felino, o outro é um canino. Então, são animais com comportamento e características completamente diferentes. O cão ele tem uma característica de ser mais dependente do dono, de ser mais interativo, de gostar de contato físico. O gato ele já é mais arredio, às vezes um pouco mais evasivo, porém não por isso menos adorável, né? Um animal que ensina pra gente até um pouco de ser mais quieto, ser mais observador, na verdade. Uhum. Mas isso não impede também que alguns gatos fiquem o tempo todo se enroscando nas pernas dos donos das visitas. De jeito nenhum. Casa, né? Tem gente que acha que o gato ele não gosta de carinho, tem gato que é o famoso gato de armazém, né? Adora ficar passeando no meio da perna da gente. Bom, a questão bicho versus vizinhança, essa relação sempre é conflituosa, já chegou no seu consultório lá alguma coisa que tinha relação com conflito com vizinhança? Com certeza, Alex. As pessoas muitas vezes, justamente por aquela questão que falávamos sobre qual animal escolher, às vezes a pessoa escolhe uma raça de animal que late bastante. Então, se você mora, por exemplo, em um apartamento, você tem um animal que late muito, com certeza você vai estar gerando um estresse, primeiro para você e principalmente para os seus vizinhos que não são donos dos animais. Então, é importante ter critério na hora de escolher um animal que você vai ter e se de fato você poderá ter, né, na verdade. Responsabilidade de quem tem um animal em casa. A responsabilidade primeiro com a própria pessoa, depois com o pet e com a coletividade, né? Cães e gatos gostam de lamber mãos, pernas, o rosto. Também não é muito incomum que de vez em quando você encontra alguém lá lascando um beijo no seu pet, né? O que você diz sobre isso? Alex, biologicamente é muito difícil você dizer se existe algum problema, algum risco grave em relação a esse tipo de comportamento. Na verdade, sim. O ideal é que se um cão lamber sua mão, a boca do cão tem bactérias, a nossa pele também tem, enfim, o nosso meio ambiente é povoado de bactérias. Então, existem bactérias sim, algumas delas podem provocar doenças, mas uma lambidinha na mão não é mais carinho do que realmente um risco para a gente. Lavando as mãos depois, tá tudo tranquilo. Ainda dentro dessa questão do risco aí, muitas pessoas falam assim, tem pavor de gato porque transmite toxoplasmose. Isso é verdade? Tá aí um grande mito que é importante de ser desfeito. O gato ele participa de cerca de 1% dos casos de transmissão da toxoplasmose. A transmissão dessa doença envolve uma série de fatores, como exposição do oocisto à luz solar, enfim, envolve uma diversidade muito grande de variáveis. Então, o gato, ele durante muito tempo foi colocado como vilão, na verdade não é. Os principais casos, mais de 90% dos casos de transmissão de toxoplasmose são transmitidos por água contaminada e principalmente alimentos, verduras contaminadas com o oocisto do toxoplasma. Pode vir inclusive na carne? Carne mal cozida? Carne mal cozida. Geralmente água e alimentos crus, porque
tem que ter contato com fezes, né? O oocisto do toxoplasma, ele sai nas fezes. Então, geralmente, alimentos crus, como verduras e a água, principalmente a água. Algumas pessoas confundem. O gato, quando está numa situação de conforto, ele costuma fazer um ruído na respiração. Acham que aquilo ali é um efeito da toxoplasmose. De forma alguma. Aquilo se chama ronronar. E é o quê? O gato, ele ronrona para tudo, na verdade. O gato, ele pode ronronar quando ele está muito feliz, ele pode ronronar quando ele está muito triste. É um comportamento que a ciência ainda não conseguiu definir muito bem, mas isso não tem nada, não é nenhum sintoma de doença no gato, não. Isso aí é um comportamento natural do gato. Bom, parece que é cheio de mitos essa história, essa relação do homem com o animal. Cheio de mitos, cheio de equívocos. Certeza. E é uma relação muito antiga, né? Você pega lá naqueles desenhos egípcios e já tem lá de milhares e milhares de anos a presença constante dos animais de estimação, não é isso? Vem desde o começo da humanidade essa relação? Perfeitamente. A aproximação entre o ser humano e os animais basicamente foi uma relação de interesses. Interesse do ser humano e interesse dos animais. Os gatos, por exemplo, eles existem há mais de 15 mil anos no Egito, e esse fato existia porque haviam colheitas de trigo. Eles plantavam trigo e trigo chamava ratos. Então, os gatos eles tinham uma função muito importante no controle de ratos. Então, foi feita essa aproximação. E os cães, da mesma forma. O ser humano fornecia alimentação ao cão e o cão, como por ter esse comportamento de matilha, alguém que dá a ele comida, ele tem lealdade. Então, os seres humanos começaram a usar os cães para caçar, para ajudar a encontrar realmente presas para eles caçarem. Então, essa relação começou com interesse e hoje realmente é uma relação quase familiar, né, entre os animais e os seres humanos. E ainda tem muitas pessoas que ainda usam o trabalho do cão. Por exemplo, os pastores usam Border Collie, né, uma raça que consideram ser bastante inteligente para ordenhar rebanhos, isso, para coordenar o rebanho no pasto. Perfeito. Existem raças como o Border Collie, o Blue Heeler, raças como o São Bernardo são usados para resgate em áreas de montanha com neve, os pastores alemães, Rottweilers, usados na questão da segurança pública, na polícia militar. O cão hoje ele tem um papel muito grande na sociedade e, por exemplo, farejamento de drogas. Tem cães que o olfato do cão ele é 80 vezes mais potente do que o nosso. Então, o 14º Batalhão da Polícia em Ipatinga usa lá, e tem uma cadela que é uma heroína lá da matilha, que é uma cadela chamada Eva, eu acho que é isso mesmo, a Eva, que é utilizada aí na busca de entorpecentes no Vale do Aço. Tem o cão de guia também, que é muito famoso, inclusive nos filmes, né? O cão que é usado por deficientes visuais, não é isso? Uhum. É treinado para isso? Perfeitamente. Os cães, principalmente da raça labrador, que são cães extremamente leais, cães tranquilos, super equilibrados e perfeitos para esse tipo de treinamento. Só que esses cães, com eles é feito um treinamento específico em centros próprios, especializados. Acho que aqui na região do Vale do Aço não tem, acho que em Belo Horizonte tem. Mas esses cães, eles são como se fossem emprestados para o dono, né? O cão não compra, o dono não compra um animal para fazê-lo de guia. Na verdade, como se fosse um aluguel, um empréstimo do animal, porque ele é um animal altamente treinado para esse tipo de função. Mas no começo do programa, você citou aí sobre os animais, além do cão e do gato, várias outras espécies que povoam aí os arredores, os lares brasileiros. E citou aves, eu me lembrei que há pouco tempo eu encontrei uma pessoa que cria uma coruja grande e muito bonita. Também é um animal silvestre, mas é um animal curioso, né? Tem hábitos noturnos, dentro de casa deve dar um probleminha isso. Na verdade, o ideal para quem quer ter esse tipo de animal é ter um recinto específico, né? Contar com uma consultoria especializada, com biólogos, veterinários especializados, para que você crie um ambiente para você criar esse tipo de animal em cativeiro. Então, acho que dentro de casa não é o ideal. Na verdade, de acordo com a legislação, né, não deveria ser permitido. Tá. Tem uma história também que eu vi há pouco tempo de um cidadão que tem um casal de furões dentro de casa e eles cumprem o que eles propõem, eles são realmente furão. O sofá do sujeito está todo furado, ele troca de ano em ano no sofá e eles estão cumprindo o papel de serem furões, né? O bicho tem por excelência furar, né? Cavar. Como não tem terra, vai cavar o quê? O sofá. O furão é um animal que nos últimos 10 anos eles têm crescido muito como animais domiciliares, criados dentro de casa. Teve uma época que aumentou bastante o número, hoje em dia tem até razoável, diminuiu um pouco. Mas tem alguns proprietários, sim, de furão. Essa história, então, não é uma exceção. O que eu vi não é uma exceção. Não. É um roedor? O que é o furão, exatamente? Na verdade, o furão é um mamífero. É um mamífero? É um mamífero. É um mamífero. Legal. Olha, nós vamos, então,
a mais um intervalo. Nós voltamos aqui no fechamento do Cultura Entrevista, com esse bate-papo aqui sobre medicina veterinária, sobre PET, com o Rômulo Araújo. É um minuto só. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Voltamos com o Cultura Entrevista. Eu lembro o contato aqui do programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão para o programa, que também pode ser acompanhado ao vivo sempre pela página do diariodoaço.com.br. Tem um link lá para você clicar e acompanhar o programa em tempo real, ao vivo. O programa também fica disponível na página da TV Cultura, no canal do YouTube, lá na internet. Rômulo, ainda sobre a responsabilidade que as pessoas devem ter com os animais, né? Eu gostaria que você voltasse aqui na questão da vacinação, né? O que é obrigatório e a partir de qual idade que se deve vacinar cães e gatos? Perfeito, Alex. As vacinas que a gente considera como obrigatórias para os animais são a vacina óctupla, que é uma vacina que previne contra as principais doenças virais e algumas doenças bacterianas que são fatais para o cão, principalmente para o filhote. E o protocolo dessa vacina deve iniciar-se aos 45 dias, são feitas 3 doses de vacina a cada 30 dias. A vacina antirrábica, que é a vacina mais conhecida, que pode ser feita inclusive na prefeitura, no Centro de Controle de Zoonoses, é uma vacina que deve ser feita a partir do 4º mês, é uma vacina fundamental também, é considerada obrigatória, porque é uma doença 100% letal, tanto em cães quanto em humanos. Hoje em dia, a raiva é uma doença relativamente bem controlada no ambiente urbano, mas isso não pode reduzir a nossa atenção e o nosso cuidado com relação à prevenção, que é principalmente através da vacinação. A vacinação antirrábica é feita em dose única com revacinação anual. Só cães e gatos que vacinam ou os outros bichos também tem cada um lá a sua medicação? Na verdade, a maioria aves e outros animais, a vacinação, não existe vacinação específica. Algumas aves têm aves de produção, né, aves de granja, aves de poedeiras, têm vacinação específica. Mas a vacinação que a gente encontra nas clínicas hoje é principalmente para cães e gatos mesmo. Vamos falar aqui de controle de reprodução. Quais os métodos anticonceptivos aí mais recomendados? Então, Alex, isso é um grande mito também que eu gostaria de desmistificar com relação à aplicação de anticoncepcionais em gatas e cadelas. Esse anticoncepcional ele é muito utilizado, inclusive, em casas de ração. E esse anticoncepcional é extremamente perigoso para a saúde do animal. Pode, inclusive, levar o animal a óbito. Há pouco tempo eu vi um animal chegar a óbito por causa da aplicação de anticoncepcional. Esse anticoncepcional ele muda toda a estrutura hormonal e do útero da cadela ou da gata e pode provocar infecção, hemorragias, inclusive ruptura de útero que leva o animal à morte. Então, quem tiver interesse de não reproduzir o seu animal, o ideal mesmo é fazer a castração, ou seja, a cirurgia de retirada do útero e dos ovários desses animais. No caso dos machos, a retirada dos testículos, né? É um procedimento cirúrgico realizado de maneira estéril,
com equipamento cirúrgico específico, então deve ser realizado especificamente em clínicas veterinárias, entendeu? Que é o ideal para quem quer esterilizar o seu animal, quem não quer reproduzir o seu animal. E é sobretudo uma questão de responsabilidade também, já que em alguns casos pode haver dificuldades de redistribuir as crias, é melhor que não se reproduza. Exatamente. Às vezes seu animal, de alguma forma, pode conseguir fugir e reproduzir-se na rua. Então você vai ter ali uma ninhada, às vezes, a gestação de uma gata e de uma cadela dura de 58 a 62 dias, então dentro de 2 meses, uma dupla de cães vão gerar 10. Então, assim, é um problema muito grave. As pessoas que não pretendem reproduzir o seu animal com o compromisso de dar destino, né, de dar um dono específico para as crias, deve realmente castrar o seu animal. Bom, é muito frequente aí nos municípios haver aumenta a população de cães, por exemplo, na rua, e há aquela coisa lamentável de recolher os animais nas ruas, colocar isso na famosa carrocinha, que na verdade hoje é uma coisa mais evoluída, mas não deixa de aglomerar os animais dentro de um veículo e levar para um centro. E aí há casos, denúncias que já foram feitas em 2014 mesmo, acompanhamos denúncias nesse sentido dos animais que são sacrificados em massa, né? Quer dizer, isso nasce, na verdade, da responsabilidade do cidadão que deixou reproduzir além do que deveria dar conta. Perfeitamente. A gente fala muito numa situação, né, que, na verdade, não é uma proposta que a gente faz de posse responsável, ou seja, de se responsabilizar por tudo que envolve o fato de ter um animal. Se você não pretende reproduzir o seu animal e não tem condição de se responsabilizar pela cria, castre de alguma forma, esterilize seu animal ou então se responsabilize pela prole, né, na verdade. Perambular pelas ruas aqui não pode. É proibido. Inclusive, até mesmo pela disseminação de doenças, como é o caso da leishmaniose, que vai ser tratado no seminário agora de 4 e 5 de julho. De julho. Exatamente. Só lembrando aqui, local de inscrição para quem nos acompanha e quer participar do evento, Rômulo. O seminário vai ser realizado nos dias 4 e 5 de julho, no plenário da Câmara Municipal de Ipatinga. No dia 4, sábado, de 8 às 18, no dia 5, no domingo, de 8 ao meio-dia, e as inscrições devem ser feitas pelo telefone DDD 31 3617 7617, de meio-dia às 18, ou pelo e-mail natalia_limanogueira@yahoo.com.br, Natália com TH. Nós vamos deixar aqui no vídeo para que as pessoas tenham facilidade de anotar o e-mail aí e participar, se for o caso. Perfeito. Então, todos os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, médicos veterinários, principalmente, que tiverem interesse de participar conosco, podem entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone, qualquer dúvida, esclarecimento, a gente estamos à disposição. E também para o público, a Sovet tem um atendimento ao público. De repente alguém tem alguma dúvida sobre o assunto que nós tratamos aqui, sobre o mercado pet, sobre leishmaniose, é possível fazer o contato com você, Romulo? A Sovet, ela funciona de forma diluída, né? Na verdade, ela funciona de acordo com a disponibilidade dos veterinários, mas a população que tiver interesse pode discar no número 3822-1887, que é o telefone da Clínica Veterinária Rômulo Edgar, e onde o Dr. Rômulo, que é o presidente da associação, trabalha, ele é o proprietário da clínica, na verdade, né? E de acordo com a disponibilidade dos veterinários, a gente pode esclarecer dúvidas à população. Tá. Rômulo, eu quero agradecer aqui a sua presença na TV Cultura. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui falar sobre esse assunto que interessa muita gente, muitas pessoas. Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido bastantes dúvidas da população, que com certeza todo mundo gosta do seu bichinho, mas sempre tem uma dúvida ou outra, espero ter esclarecido. Então tá bom, mais uma vez obrigado. E para você que nos acompanha aí do outro lado, tenham todos uma ótima semana, eu te vejo na semana que vem.